Olá, abençoados, graça e paz. Uma linda e já abençoada noite para cada um de vocês. Hoje, 2 de abril de 2026. Amados, você que ainda não se inscreveu no meu mais novo canal, se inscreva. Dá uma força aí. Não paga nada. Não custa nada. Se inscrevendo, não esqueça de dar o like. E ao visualizar, não se esqueça, de compartilhar, divulgar. O meu outro canal são mensagens diárias. É o cotidiano. Cada dia eu trago uma palavra para a nossa reflexão. Uma palavra de uns 9, 10 minutos, no máximo. Querido, eu quero ler no livro, na Epístola Paulina de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, quando ele adverte os irmãos de Colosso acerca das falsas doutrinas. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Daí nós perguntamos, você que ainda se acha prisioneiro de um sistema religioso doutrinal, sombras ou realidade? O que você está vivendo? Nós já sabemos o que você está vivendo. Se você faz parte de um contexto religioso, frequenta templo, tem um homem simples mortal como uma suposta autoridade espiritual sobre sua vida, se você cumpre ritos, pratica liturgia, cerimoniais, você está vivendo de sombras e não de realidade. Quando o entendimento da graça de Deus vem, nós nos tornamos livres dos cerimonialismos. Não participamos, aspas, da tal Santa Ceia do Senhor. Não participamos de batismos em águas para arrependimentos de pecados. Não apresentamos crianças como se fazem dentro dessas sinagogas. Todas essas coisas eram sombras. Foram antes da cruz. Para os judeus, por causa das 613 leis do Torá. Mas você ainda vive na prática de todas essas coisas. Nós, hoje, estamos livres de tudo isso. Livre da religiosidade. Nós não somos mais religiosos. Um dia fomos, hoje não somos mais. E o pior, de preceitos de homens. Paulo fala acerca disso. Você ainda vive debaixo dos preceitos deles, dos seus achismos, que impõe sobre vocês julgos e fardos, e leva vocês à prática ainda dos rudimentos da lei de Moisés. Então nós que um dia vivemos no sistema religioso, tínhamos esse cerimonial como o mais importante dentre todos realizados, porque foi imputado na nossa mente que isso tinha um grande valor
espiritual. A tal, aspas, santa ceia do Senhor. Eles nos ensinaram que ao comungar do pão e do suco, isso nos aproximaria mais de Deus. Esse simples ato nos traria cura, nos traria paz, nos traria comunhão. Por que nós fazíamos isso? Porque não entendíamos o conceito de ser cristão. Assim sendo, nós queríamos pagar o preço, esse preço que eles dizem que nós temos que pagar, cumprindo-nos tudo o que nos eram impostos. Assim vivíamos debaixo de julgos, de preceitos e de rudimentos. Presos, prisioneiros, porém, quando aprove Deus através do seu Espírito, nos dá um entendimento da sua graça para a sua glória, aí então nós passamos agora a entender que não devíamos mais viver debaixo de sombras, e sim de uma realidade. Hoje nós batemos no peito e dizemos não somos religiosos. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia no capítulo 5, versículo 1, ele disse: foi para a liberdade com que ele nos libertou. Paulo era um judeu, vivia debaixo da lei. Assim como os judeus, Cristo veio para cumprir a lei e cumpriu toda a lei. Cristo veio para salvá-los, pois todos se achavam perdidos. E agora Paulo diz: permanecei, pois, firme na liberdade com que ele vos libertou. Verdadeiramente sois livres. A liberdade nele. Então muitos daqueles dias, mesmo recebendo a revelação da graça, ainda estava voltado para os rudimentos. Ainda há irmão na graça hoje que ainda pratica rudimentos da lei. Ele está na graça. Ele não dizima mais. Ele não participa, aspas, da tal santa ceia do Senhor. Mas ele ainda não se libertou do tabernáculo, da sinagoga. Ele ainda frequenta templo. Ele ainda tem algum restício dos rudimentos da lei de Moisés. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, havia ainda os mandamentos de que devia fazer ou não fazer, como está no versículo de número 16. Ele diz: tudo que vem da parte de Deus é bom. Deixa claro, porém, os religiosos o julgavam. Era assim que eles faziam, como os de hoje também. A religião, ela discrimina. A religião faz acepção de pessoas. A religião julga. E quem julga, condena. É assim que fazem os religiosos. Somente eles são salvos, porque têm um ritos, e eles cumpriram ritos. E todos os demais que não cumprirem os ritos não serão salvos. Somente eles são tratados como irmãos e os demais não. Eles dizem que são criaturas, quando na verdade todos nós somos irmãos. Porque somos espírito, revestido de carne e sangue, e Deus é Pai dos espíritos, e Ele habita no nosso espírito e diz que somos seus filhos. Como que pode um sistema religioso doutrinal dizer que somente eles são filhos e que todos os demais não, a não ser que praticam todas as suas doutrinas e que cumpram todos os seus ensinamentos?
Toda a lei, juntamente com os seus cerimoniais, foram cumpridos. Tudo já foi cumprido. Jesus cumpriu. Mas a religião diz que foi ele que estabeleceu esses cerimoniais. Tudo quanto eles fazem dentro desses tabernáculos, dentro dessas sinagogas, eles colocam na conta dele. Diz que foi ele que mandou fazer. E que se não fizer todas essas coisas, estão desobedecendo a ele. Por que que eles afirmam isso? Por que que eles dizem isso? Porque eles vivem antes da cruz. Porque eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. O Cristo Nazareno cumpriu-se. O que tinha que ter sido feito. Morreu, mas ressuscitou. Agora é o outro, como diz Paulo, o ressurreto, o ressuscitado. Foi este que apareceu a Paulo. Paulo não andou com o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Talvez não o conhecia, ouvia falar, mas não o conhecia, não conviveu com ele. Quando este ressuscita, aparece a Paulo e traz a ele. Ele é chamado do apóstolo da graça. Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, ele não compunha o apostolado de Cristo, dos 12. Mas agora ele é chamado pelo ressurreto como apóstolo da graça de Deus. E o ressuscitado traz a ele toda a revelação da graça. Então eles praticam isso e diz que foi Jesus que mandou. Porém, ele veio para acabar com tudo isso. Quando ele disse, eu vim para cumprir a lei. E cumpriu. Está consumado, tetelestai. Assim como naqueles dias, ainda hoje, os religiosos querem cumprir todas essas coisas. Como está aqui no versículo de número 17, estas são sombras das coisas futuras. Se são sombras, não se deve fazer mais. A realidade está nele, está no ressurreto, está no ressuscitado. Paulo diz, o que recebeu a revelação, estas coisas são sombras. Essas coisas não são reais. Elas apontam para o futuro, para aquilo que ele realizaria. A realidade, querido, é no ressurreto, é no ressuscitado, é a este que devemos seguir. Ele é Espírito, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é único, ele reina sobre tudo e todos. Ele é Senhor de todos e de tudo. Tudo é a sua vontade. Hoje nós reinamos em vida, porque o seu reino está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz, é alegria no Espírito. Nós descansamos tão somente no Senhor, crescemos a cada dia, avançamos na graça e no conhecimento de Deus. Sabe o que ele disse a Paulo, quando Paulo ainda estava meio atribulado? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te é suficiente. Hoje nos basta tão somente a graça de Deus. Aí sabe o que eles dizem? Então você pode fazer tudo o que você quiser. Isso é conversa de carnais. Isso é conversa de quem vive e anda na carne. Isso é conversa de quem é carne e sangue. Não reconhece que é um espírito revestido de carne e sangue. Por isso que se preocupa, porque não estão focados
no mundo espiritual de Deus, mas vivem as coisas desta vida, buscam as coisas terrenas, estão voltados para as coisas desta vida. Então, na graça, se entende o conceito que está por trás de todas essas coisas. Então fica aí esta palavra, esta verdadeira doutrina, que é a sã doutrina, essa revelação, essa maravilhosa, essa tão esplendosa graça de Deus. Oh, se tivéssemos descoberto isso há mais tempo. Imagina eu que fiquei 50 anos escravo desse sistema. Se há 50 anos atrás, ainda na minha juventude, eu tivesse recebido esta revelação. Oh, eu não teria vivido como vivi, com consciência pesada, com sentimento de culpa, voltado para a prática de todas essas coisas, querendo deixar ou querendo fazer, seguindo homens, obedecendo-os em tudo quanto eles diziam, porque é assim que vivem os prisioneiros do sistema religioso doutrinal. Oh graça, maravilhosa graça. Forte abraço, beijo no coração, divulgue e compartilhe. Graça neles, graça neles, graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês. Saiba disso.